Bem, vamos retomar então o texto. Professor, já tem vindo a entrega do trabalho? A data? Alguém tem um calendário aí? A gente já resolve. Seria basicamente na última semana de junho. Ainda não tem uma data, eu vou ver isso depois, mas é para o fim de junho. Tá? Seria 24. 24 é o quê? Que dia da semana? Não, 23 seria dia 30 de junho. É quarta-feira. Não, pode ser no fim da semana, depois a gente vê isso com calma. Precisa ser no dia de aula. Com a secretaria fechada. Até lá a gente não sabe, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se a secretaria ainda vai estar fechada até lá. Vamos ver. Bom, então agora nós vamos entrar no relato propriamente dito, né? Feitas as considerações sobre o que está em jogo no Estatuto de Verdade do texto. A partir daí, nós temos o início do relato do episódio, que é o acontecimento que dá origem a todo o episódio, que é a pergunta feita ao oráculo, e a reação de Sócrates à resposta dada pelo oráculo. 21a até 21c. Né? Então eu vou comentar brevemente a primeira parte aqui do texto, que é a questão posta ao oráculo por um certo Querefonte, que é um amigo de Sócrates. Este Querefonte é citado também no texto de Xenofonte, é possivelmente uma personagem real, não há nenhuma razão para suspeitar da sua existência. Né? E então vejam, o texto diz: passou. Gol do Cruzeiro. Vocês conhecem Querefonte, eu presumo. Ele era meu companheiro desde moço, e companheiro também de vocês, da maioria, e foi junto com vocês para o recente exílio, e junto retornou. Uma referência ao fato de que Querefonte ele era aliado ao Partido Democrata Ateniense, possivelmente, né? E o texto prossegue dizendo: e vocês sabem como era Querefonte, o quão intenso naquilo em que se lançava. Pois certa vez, indo a Delfos, se atreveu a solicitar esta adivinhação. Como eu estava dizendo, não façam tumulto, varões. Aquela frase que Sócrates introduz sempre que alguma afirmação impactante vai ser feita. Perguntou se alguém seria mais sábio do que eu. Retrucou então a Pítia que não havia ninguém mais sábio. A respeito disso, este seu irmão lhes dará testemunho, uma vez que ele mesmo já morreu. Né? O primeiro ponto a notar, antes de entrar propriamente na pergunta e na resposta, é a breve descrição do, digamos assim, do temperamento de Querefonte. Né? O texto diz: vocês sabem como era Querefonte, o quão intenso naquilo em que se lançava. Pois certa vez indo a Delfos, se atreveu a solicitar essa adivinhação. Vocês poderiam também traduzir aí por ousou solicitar essa adivinhação. Querefonte era ousado, era muito intenso naquilo para que se inclinava. Né? Interessante aqui, pode ser que seja... Eu acho que Platão nunca diz coisas aparentemente insignificantes à toa. Era preciso que alguém ousado e intenso no que fazia tomasse a iniciativa de perguntar ao Deus em Delfos sobre a sabedoria socrática. Vejam, não é Sócrates que está absolutamente interessado em responder a pergunta, em saber se há alguém mais sábio do que ele. Esta iniciativa não foi de Sócrates. Isto certamente não é ocasional. Essa iniciativa é de um indivíduo que tem esse perfil, como o de Querefonte, né? De ser uma espécie de ousado
de fazer as coisas de maneira intempestiva, né, de ter uma iniciativa muito grande. Em primeiro lugar, isso deixa muito claro. Sócrates não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Sócrates, antes da resposta do oráculo, pelo menos é o que o texto parece afirmar, não estava nem um pouco interessado em saber se ele tinha ou não um saber. Né? Sócrates aparece no episódio de uma maneira na qual ele demarca com muita clareza a sua surpresa. E a surpresa não é só com relação à resposta que o oráculo dá, mas é pela própria pergunta. Né? Somente um indivíduo como Querefonte, que era tão impetuoso no que fazia, que talvez devesse pensar um pouco antes de agir, um indivíduo que age talvez de uma forma um tanto irrefletida, para ir a Delfos e fazer uma pergunta desse tipo. Ou seja, o episódio ele é iniciado nestes termos assim um tanto casuais. Né? Para Sócrates é uma absoluta casualidade que isso tenha acontecido. Se dependesse de Sócrates, digamos assim, é como se Platão quisesse nos dizer, se dependesse de Sócrates, nada teria acontecido. Sócrates não teria se preocupado em saber nada a respeito dele que ele já não soubesse. Como nós vamos ver, a única coisa que Sócrates diz que sabe é que ele não sabe nada. E se não fosse Querefonte com a sua ousadia, talvez Sócrates permanecesse o tempo todo aí da maneira como ele estava. Né? Ou seja, o episódio, ele de certa maneira, ele é forçado por alguém que não o próprio Sócrates. Né? Isso dá ao episódio, digamos assim, um caráter ocasional, um caráter acidental, até, por que não dizer. Né? Para Sócrates. Evidentemente que não para Querefonte. Se Querefonte, mesmo sendo um intempestivo, um irrefletido, acha que cabe, passando por Delfos, parar no tempo e perguntar se Sócrates, se alguém mais sabe do que Sócrates, é porque Sócrates alguma coisa deve ter feito. Ele deve ter alguma característica que leve um indivíduo como Querefonte a se atrever a perguntar sobre Sócrates, não sobre João José. Né? Agora, para Sócrates, aparentemente não haveria nenhuma boa razão. Né? Então, quando o texto descreve Querefonte muito brevemente com este traço de ousadia, atrevimento, de intensidade, existe um outro diálogo de Platão, o Carneades, do qual Querefonte também aparece, e ele também tem um procedimento intempestivo. Ele toma a frente, toma a palavra dos outros, ele é intenso. Né? Ora, a pergunta de Querefonte então é: se alguém seria mais sábio do que Sócrates? E a resposta da sacerdotisa, da Pítia, é: não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. Bom, isso nos coloca uma pequena dificuldade, ou pelo menos um incômodo, que é o simples fato de Querefonte solicitar uma resposta à pergunta se existe alguém mais sábio do que Sócrates, como eu disse, sugere que, pelo menos para Querefonte, Sócrates detém algo que justifica que ele pergunte sobre Sócrates. Querefonte não vai a Delfos perguntar se existe alguém mais sábio do que ele, Querefonte. Mas ele acha que, a respeito de Sócrates, cabe essa pergunta. Né? Bom, nós vimos que o episódio do oráculo, ele parece ser construído de modo a que o leitor seja convencido de que essa experiência que Sócrates vive significa uma espécie de reformulação substancial da própria vida de Sócrates. Né?
O Sócrates que emerge dessa experiência é um Sócrates profundamente diferente do Sócrates anterior a essa experiência. Pelo menos o episódio do oráculo ele desempenha um papel tão estratégico na argumentação socrática. Ele tem a função de expressar uma espécie de inauguração daquilo que Sócrates entende como sua filosofia, que ele vai chamar de filosofar continuamente, que pelo menos levanta uma dúvida. Bom, se de fato o episódio do oráculo é essa inauguração, né? Talvez seja muito forte dizer que ela é uma inauguração absoluta do socratismo, ou seja, como se Sócrates fosse um desses super-heróis que a gente conhece, que de repente, por alguma razão, se transforma em alguém absolutamente diferente do que era, né? Como se houvesse essa alteração total do indivíduo. Talvez seja muito forte dizer isso, né? Mas talvez uma tomada de consciência que Sócrates sofre. De qualquer maneira, o que seria isto que Sócrates já exibia e que leva um Querefonte a achar que é o caso de perguntar ao deus Apolo, pelo oráculo, se há alguém mais sábio do que Sócrates. Ou seja, por mais que Querefonte seja um indivíduo muito intenso no que faz, que talvez seja ousado demais, se atreva antes de pensar e faça algo, o que é que Sócrates é, nesse momento, já, que leva um Querefonte a achar que a pergunta sobre haver alguém mais sábio que Sócrates ou não deva ser feita a Apolo. Né? Vejam como esse tipo de situação cria uma certa dificuldade. Né? E mostra muito bem como esse episódio é artificial. Mostra muito bem como o que interessa a Platão é inventar uma origem, uma gênese do socratismo. Fica meio indefinido, de fato, quem era Sócrates na fase pré-oráculo. O que ele fazia? Sócrates, antes da resposta do oráculo, segundo a qual ninguém é mais sabe do que ele, já era um interrogador na cidade? Já era um refutador? Aparentemente não, porque é somente com a resposta do oráculo que ele se põe a examinar. É o que vocês verão lendo o texto, que é o que ele fará. Passa a examinar os sábios da cidade. O que sugere que antes do episódio do oráculo, Sócrates não é este indivíduo que vive interrogando e refutando. Aí é um ponto importante do episódio do oráculo. A filosofia socrática, como essa constante inspeção e refutação, é a obediência a Apolo. Nós vamos entender por que Sócrates associa isso. Mas aparentemente, Sócrates, antes de ouvir a resposta de Apolo, não tinha nenhuma razão para sair pela cidade interrogando. Ele só vê razão para interrogar os sábios na cidade porque ele julga que não entende a resposta do Deus. E que o Deus está errado. Vocês vão ver que ele pretende, num primeiro momento, refutar Apolo. E aí, então, ele passa a inspecionar e interrogar. O que sugere que o episódio do oráculo é a fundação, a inauguração, pelo menos, da filosofia socrática como uma constante interrogação e refutação. Se existia uma filosofia socrática antes do episódio do oráculo de Delfos, ela não pode ser, senão o episódio perde o seu sentido, ela não pode ser já isso que Sócrates vai depois dizer, eu não posso parar de fazer, porque se eu parar eu estarei desobedecendo ao Deus. Então, o que é isto que Querefonte julga um saber socrático e que justifica que ele se ponha diante do oráculo e pergunte se existe alguém mais sábio do que Sócrates. Não é? A sequência, então, do texto parece mostrar que é somente após compreender o sentido do oráculo que Sócrates se põe a interrogar em conformidade com Deus. O fruto que Sócrates colhe dessa experiência é tornar-se conscientemente um auxiliar de Apolo, interrogando e refutando. Portanto, isso não pode ser
a característica dessa filosofia socrática antes da resposta do oráculo. Porque ele não podia refletir sobre outras coisas, não investigando a sabedoria da pessoa. Então, uma hipótese é de que, uma hipótese levantada por alguns comentadores, é de que o Sócrates pré-oráculo era um físico. Era alguém que investigava os fenômenos naturais. O que daria razoabilidade, daria verossimilhança ao retrato de Aristófanes. Quando Aristófanes, nas nuvens, descreve Sócrates como um indivíduo que examina os fenômenos celestes, ele poderia estar, de fato, fazendo referência, até porque um comediógrafo também precisa buscar verossimilhança, senão não há efeito cômico. Ele também tem que se referir a aspectos que estão presentes no indivíduo que é objeto da sua caricatura. O que sugere, então, a possibilidade de que houve, de fato, um Sócrates naturalista e que passa por uma profunda transformação quando vivencia este episódio do oráculo. Claro que, para isso, nós teríamos que imaginar que este tipo de saber naturalista de Sócrates, antes do conhecimento que ele tem da resposta do oráculo, pudesse ser reconhecido como um saber por Sócrates. Mas Sócrates, quando ouve a resposta do oráculo, diz: mas eu não sei nada. O que torna difícil entender o que seria esse saber anterior. Quando ele diz o que o Deus quer dizer quando fala que eu sou o mais sábio, se eu não sei absolutamente nada sobre nada. Então, isso sugere que o Sócrates anterior à resposta de Deus sabe apenas que não sabe nada. E acha, e nunca se perguntou, nunca se indagou sobre o estatuto de saber envolvido nessa ignorância que ele reconhecia. Somente a resposta do oráculo vai movê-lo a esta investigação. Então, o que era este saber pré-oráculo? Que Sócrates diz que não tem, mas que Querefonte julga que Sócrates tem a ponto de ir até Delfos. Né? Então vejam como aqui a identificação do Querefonte como um indivíduo dotado de um certo temperamento intempestivo, irrefletido, talvez seja justamente a maneira que Platão encontra para dar verossimilhança a essa ideia. A filosofia socrática tem que ter um início, e esse início só poderá ser a relação de Sócrates com a resposta dada pelo oráculo. Mas para que a resposta seja dada, é preciso que haja uma pergunta. Sócrates não é a pessoa indicada a fazer essa pergunta. Sócrates não tem nenhuma razão para perguntar ao oráculo de Delfos se há alguém mais sábio do que ele, porque ele não sabe nada. Mas alguém tem que fazer essa pergunta. Professor, não sei, lendo aqui, eu tive a impressão que se conhece a si mesmo já era do domínio do Sócrates. Antes desse episódio. Será que eu estou muito equivocado? Não está. Quando Sócrates, como nós vamos ver na sequência do texto, Sócrates, quando toma conhecimento da resposta, ele diz: o que Deus quer dizer com isso? Que eu sou o mais sábio. Eu não sei nada. E saber que não sabe nada, ele vai descobrir que é o saber possível para o homem. O ponto é, por que Querefonte acharia que isso é um saber? Ou seja, por que alguém que não o próprio Sócrates poderia achar que isso é razão suficiente para perguntar a Apolo se existe alguém mais sábio que Sócrates? Para Sócrates, isso não é um saber nesse momento. E provavelmente Sócrates não apresenta isso como um saber. Por quê? Porque ele ainda não é um interrogador e refutador que ele será após o episódio do oráculo. Então, alguma coisa Sócrates exibe, algum tipo de procedimento, de atividade, de discurso, de atitude, Sócrates deve mostrar, que pelo menos torne razoável que aqueles que o conhecem
e aqueles que, além de conhecê-lo, sejam tanto ousados, se sintam motivados a pôr ao Deus de Delfos a pergunta sobre se há alguém mais sábio que Sócrates. Quer dizer, eu chamo a atenção para isso justamente para enfatizar o caráter artificial do episódio, o caráter elaborado do episódio. O episódio, veja aqui, Platão está quase que procedendo como um roteirista de um filme que precisa encontrar uma forma de tornar possível que certa coisa aconteça. Então ele precisa pensar qual é a maneira pela qual este acontecimento vai se dar e provoca tal reação. Um pequeno roteiro que tem que ser satisfeito aqui para que se desencadeiem os acontecimentos que importam, que ainda não apareceram. Por enquanto nós temos apenas uma atitude de um certo indivíduo, um tanto ousado, que faz uma pergunta que certamente não passava pela cabeça de Sócrates, mas que vai produzir em Sócrates uma reação. Essa reação desencadeia todos os acontecimentos que vão conduzir ao surgimento do filósofo Sócrates como um interrogador, inspecionador, examinador e refutador que fará tudo isso em conformidade com Deus. Então, há uma certa necessidade de um certo arredondamento dos fatos. Quem sabe se de fato não era preciso que Querefonte se mostrasse como um indivíduo intenso demais, alguma coisa que sai da rotina e precisa ser feita por alguém que faz algo surpreendente. Agora, o que é o saber socrático? Os episódios do Delmago Xenofonte? A alusão ao oráculo de Delfos, sim. A pergunta de Querefonte, sim. O que eu quero dizer é o seguinte: não estou dizendo que, quando eu digo que o episódio é artificial, eu não quero dizer que ele é fictício. Eu quero dizer que Platão dá a ele uma função que talvez já seja justamente um artifício platônico. Então, dizer que Querefonte é um indivíduo muito intempestivo é uma forma de justificar como tudo começou. E é preciso que alguém pergunte ao Deus Apolo se há alguém mais sábio que Sócrates. E não pode ser Sócrates, porque não é verossímil que seja Sócrates. O indivíduo que diz que não sabe nada, e que acha que não saber nada é ser ignorante, ponto final, que é o que Sócrates vai dizer, não tem nenhuma razão para perguntar a Deus se ele é mais sábio. Não há verossimilhança nisso. É importante, então, perceber quando eu falo que se trata de imitação, de construção artificial, o problema que está em jogo é o da verossimilhança. Não poderia ser Sócrates aquele que sente a dúvida sobre se ele é mais sábio que alguém. Ele não tem nenhuma razão para isso. Essa questão da artificialidade fica até nessa questão do oráculo, Normalmente o oráculo respondia enigmas. Nesse caso ele responde direto, Não, mas Sócrates encara como enigma, como nós vamos ver. Não, ele encara, mas o oráculo ele era respondido um enigma mesmo, Tinha que o cara que interpretava lá na entrada. Então, eu vou falar sobre isso. Isso também explica por que o Deus Apolo. Porque o Deus Apolo responde por enigma. Só que o enigma para Sócrates aqui tem um sentido um pouco diferente do que é o enigma tradicionalmente. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: no texto aqui, ele não diz textualmente que ele não sabe nada. Em nenhum lugar. Ele diz que a sabedoria dele é muito pequena. Olha, vamos ler a sequência do texto, nós vamos ver o que Sócrates diz quando ele ouve a fala do oráculo. Bom, então, Sócrates ouve a resposta dada pelo oráculo. A pergunta de Querefonte veja, é importante entender exatamente qual é a pergunta, qual é a resposta, porque isso vai ter uma consequência importante aqui. A pergunta é se existe alguém mais sábio do que Sócrates. A resposta é: não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. Com essa resposta, Sócrates se julga em condições, agora, vejam, ele diz:
Examinem por que razão estou dizendo isso. É que vou lhes ensinar de onde surgiu a calúnia contra mim. E aí que começa propriamente o episódio do oráculo. Como Sócrates reage à resposta de Deus e o que essa reação o leva a fazer. Isso tudo permite, segundo ele, que ele ensine aos juízes de onde surgiu a calúnia contra ele. Bom, nós vamos ver que tudo o que acontecerá a partir da resposta do oráculo vai produzir um certo Sócrates que tem uma determinada atividade. Essa atividade vai fazer com que ele tenha muitos inimigos, que muitos o odeiem, e portanto vai ser a maneira que ele encontra para explicar a motivação para que ele seja acusado caluniosamente, segundo ele. Né? Queria chamar a atenção aqui para um verbo que é muito banal, aparentemente, que é uma palavra extremamente comum no nosso vocabulário, e certamente comum no vocabulário de qualquer grego, mas que, dita por Sócrates aqui, não é pouca coisa, que é o verbo ensinar. Né? Verbo didático. Sócrates, talvez vocês se recordem, Sócrates, em algumas passagens da Apologia, tendo que afastar a aproximação com os sofistas, recusa-se a afirmar que ele ensina alguma coisa, e muito menos por dinheiro. Ele chega a dizer mesmo, não sou professor de ninguém. Nunca fui professor de ninguém e muito menos cobrei por qualquer tipo de ensinamento. Esse é um ponto fundamental da sua defesa. Por quê? Porque no contexto da acusação e da defesa de Sócrates, ser professor de algo ou de alguém significa ser confundido com um pródigo, com um hippias, etc. Então ele evita o máximo possível o vocabulário pedagógico. Aqui, no entanto, ele não tem a menor dúvida. Garantido pelo deus Apolo, ele não tem nenhum pudor em dizer que ele vai ensinar alguma coisa. Ele não diz apenas, vou lhes dizer de onde surgiu a calúnia contra mim. Vou informar-los sobre isso. Vou esclarecer. Não, vou ensinar. Que é uma palavra que, salvo engano, só é usada por Sócrates na Apologia num momento absolutamente central do seu discurso. No momento no qual ele pretende que o discurso é absolutamente verdadeiro. Bom, e aí então vem. Depois de ouvir aquelas palavras, as palavras da Pítia, de que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates, fiquei refletindo assim, o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma? Pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito, nem pouco. O que ele está dizendo então ao afirmar que sou o mais sábio? Certamente não está mentindo, pois para ele não é algo lícito. Vamos parar por aí. Quando Sócrates ouviu a resposta do oráculo, ele disse, fiquei refletindo assim. Ou seja, pensei comigo mesmo. O que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma? Pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito nem pouco. Ou seja, eu não sei nada. Não sou nem muito nem pouco sábio. Essa expressão nem muito nem pouco é a forma de dizer eu não sei absolutamente nada. O que ele está dizendo então ao afirmar que sou o mais sábio? Põe-se aí um conflito. Por quê? Porque certamente não está mentindo, pois para ele mentir não é algo lícito. Não é? Vejam que nesse momento se instala então uma discrepância entre a resposta oracular e o que Sócrates sabe de si mesmo. Sócrates sabe de si mesmo que ele não sabe absolutamente nada. Sócrates se conhece como um absoluto ignorante. E, no entanto, a resposta do oráculo, portanto, a resposta do Deus, é que ninguém é mais sábio do que Sócrates. E isso, Sócrates, essa discrepância é
formulada por Sócrates nos termos, que foram mencionados há pouco aqui, de um enigma. Né? O estatuto enigmático da fala divina é reconhecido por Sócrates na fala oracular e na maneira como essa fala repercute no próprio Sócrates. Sócrates não consegue entender como é que o Deus possa dizer que ninguém mais sabe do que ele, se de fato ele, como ele julga, né, como ele pensa, não sabe nada. O que significa então que Sócrates agora está elevado, é forçado a uma espécie de interpretação, a uma decifração do que o Deus quer dizer. Né? E aí, de fato, mais uma vez é preciso observar como Platão explora o fato de que a divindade em questão é a divindade de Delfos, é o deus Apolo, que é o deus que fala por enigmas. Né? O fato de que Sócrates descreva a situação em que ele se encontra aqui, a estranheza que ele experimenta diante da resposta do oráculo, como uma fala enigmática de Apolo, nada mais é do que, mais uma vez, a maneira que Platão encontra de se apropriar de uma característica típica do deus Apolo. Se o deus Apolo é o deus da sabedoria, é o deus da música, é o deus associado à poesia, ele é também o deus do enigma. Ele é o deus que se manifesta enigmaticamente. E isso também será aqui, no texto do oráculo, trazido por Platão, vai ser de alguma maneira explorado por Platão, mas nós veremos que vai ser explorado da maneira que interessa a Platão. Né? Então Platão nessa passagem põe em jogo uma característica tradicionalmente atribuída ao oráculo de Delfos e ao deus do oráculo de Delfos, Apolo, que é falar enigmaticamente, impondo ao humano que decifre e compreenda o que está por trás da resposta oracular. Né? Nós podemos aí nos lembrar de um célebre aforisma de Heráclito, fragmento 93 da numeração tradicional de Hermann Diels. O Senhor cujo oráculo está em Delfos, Apolo, não diz, nem oculta. Não diz significa não fala, não afirma diretamente, não afirma às claras, mas por outro lado não faz o inverso disso, que é ocultar, mas significa, não é? Dá sinais. A fala de Apolo deve ser entendida então como um sinal, como um signo. Trata-se de uma característica própria dessa divindade. Né? É interessante observar, a intenção de Heráclito ao fazer essa afirmação, isso não interessa aqui, felizmente, não interessa aqui, eu fico feliz de não ter que explicar Heráclito, uma das tarefas mais heróicas que se pode ter. Possivelmente, esse aforisma de Heráclito seja uma forma que Heráclito encontra de
a expressar o modo como ele quer ser lido, ou seja, ele talvez deva ser lido como se tratasse de uma fala de Apolo, na medida em que também Heráclito não diria nem ocultaria, mas daria sinais. Né? E essa leitura ela é razoável na medida em que se pode entender que é um erro imaginar que nós temos fragmentos de Heráclito, mas que de fato nós temos aforismas, ou seja, sentenças deliberadamente breves, que Heráclito teria realmente escrito ao modo oracular, ou seja, ele teria escrito sentenças breves e densas de significado, e nós não estaríamos diante de um mero fragmento de um texto escrito numa extensão de um tratado, mas estaríamos diante do que o grego chama de aforismo, ou seja, sentenças. Né? Então, a filosofia heraclitiana seria tão sentencial e aforismática quanto é uma resposta do oráculo de Delfos. E aí, então, a razão de Heráclito ter feito essa afirmação. Mas isto não é um ponto para nós aqui. O ponto é que essa frase ilustra bem essa feição enigmática, por definição, das respostas da Pictia, do oráculo de Delfos. Né? Vou fazer aqui uma menção a um comentador, apenas para ilustrar como mais se poderia entender essa ideia. O texto, o comentário de Heráclito, saiu recentemente em português de um helenista chamado Charles Kahn. O livro se chama A Arte e o Pensamento de Heráclito, editora Paulus, 2009. Interessante comentário que o Kant faz a propósito desse aforismo. Ele está comentando esse aforismo. É interessante porque ele vai se referir ao caso de Sócrates como um exemplo de tipo de interpretação possível de um aforisma, de um oráculo. Né? Então ele diz, não há dúvida de que Heráclito está se referindo, nesse aforisma, à prática délfica de aconselhar de forma indireta, por imagens, enigmas e com ambiguidade, de modo que era óbvio para todo homem sensato que um oráculo requeria uma interpretação. Ou seja, por definição, quem fizesse uma pergunta ao oráculo de Delfos, se fosse sensato, diz o Kant, deveria, ao ouvi-la, procurar saber o que aquilo representa e do que aquilo é um sinal. Ou seja, haveria um sentido oculto por detrás de um sentido imediatamente compreensível da resposta do oráculo. É como diz o Kant, mesmo quando o primeiro nível de sentido é claro, poderá se fazer necessário procurar por um segundo sentido atrás dele. E ele faz alusão a um exemplo muito famoso de um certo rei chamado Cresus, que estava em dúvida sobre se deveria ou não promover uma batalha contra um reino vizinho, e então consulta o oráculo de Delfos e pergunta se eu entrar em batalha contra o reino vizinho, eu destruirei um reino? E o oráculo responde, sim. Uma resposta cuja compreensão imediata todo mundo sabe o que significa a palavra sim. A resposta, portanto, nela mesma, ela é plenamente compreensível. No entanto, faltou a Cresus perguntar-se, e portanto perguntar a Apolo, qual dos reinos será destruído? E o fato é que, na batalha, o seu reino foi destruído.
Portanto, a resposta do deus Apolo, que é compreensível no primeiro nível de sentido, a palavra sim, tinha um significado por trás, e aquele que ouviu a resposta deve ter em mente que ele precisa procurar um significado oculto para ela. Isso valeria para todo e qualquer oráculo dado pela sacerdotisa de Apolo. Porque o deus Apolo, sempre que responde uma pergunta, o faz dando um sinal. E cabe ao humano que ouve a resposta decifrar. As perguntas do oráculo costumavam ser perguntas de tipo de resposta sim ou não? Não há um padrão. Não há padrão. Na verdade, é muito difícil saber ao certo. Isso é uma prática religiosa, uma prática costumeira. Né? E é muito difícil imaginar se há um padrão para isso. O oráculo é um intermediário de Apolo. Isso, é assim que na religião tradicional se considera a sacerdotisa. Né? A palavra oráculo, ela tem dois sentidos. Ela se refere à pessoa, que é a sacerdotisa, e à fala da sacerdotisa. A fala da sacerdotisa é considerada como a fala do próprio deus Apolo. Esse oráculo é uma mesma pessoa conhecida, ou pode ser qualquer pessoa que... Não, é uma mesma pessoa. Há todo um ritos de iniciação, que vem desde a juventude. Né? Ser sacerdotisa do templo de Apolo, ou ser sacerdote do templo de um deus, não é ser contratado para um serviço, é passar por um amplo processo religioso. Né? Locação. Eu não sei, isso é muito difícil, não sabia exatamente. Certamente um desejo da pessoa. Né? Ora, portanto, a interpretação é livre a qualquer homem ou você tem um intermediário que interpreta? não. A interpretação cabe àquele que ouve a resposta. Ao consulente, vamos chamar assim isso. Mas isso é pacífico, que é o consulente que interpreta? Sim. Ora, depois de dar o exemplo de Cresos, Kant fala do exemplo de Sócrates. Sócrates, por outro lado, dá mostras de sua sabedoria. E vejam aí que interessante, então, talvez isso nos ajude a entender por que um Querefonte julga que Sócrates detém algum tipo de saber. Né? Dá mostras de sua sabedoria ao recusar-se a tomar um oráculo aparentemente sem ambiguidades em seu valor nominal. Né? Ou seja, a resposta que Sócrates ouve do oráculo é uma resposta plenamente compreensível. Ninguém é mais sábio do que Sócrates. Essa resposta não contém nela mesma nada que nos levasse inicialmente a nos perguntar: pô, mas isso não faz sentido. Deve haver um sentido oculto. Sócrates entende a resposta do oráculo. Ele compreende o que o oráculo diz. Mas ele não a considera verdadeira. Porque a resposta do oráculo não se encaixa com o que ele sabe a respeito dele mesmo. Ou seja, ele não sabe nada. Ao invés disso, ele perguntou o que o Deus está dizendo e o que ele quer dizer com este enigma. Assim, dar um sinal quer dizer falar uma coisa que deve significar uma outra coisa. O que os gregos chamavam de uma adivinhação, um índice ou uma alegoria. O sinal pode ser de diferentes tipos, uma imagem, um fraseado ambíguo ou algo semelhante. O modo de discurso délfico apresenta uma pluralidade ou complexidade de significado, demandando um trabalho de reflexão, um insight diferente para que a interpretação correta seja descoberta. Então há aqui, mais uma vez, um elemento tradicional sendo trazido para o texto do episódio do oráculo. Platão está invocando, que é o caráter enigmático, por definição, da resposta oracular do tempo de Delfos. Né? Quando o texto diz o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma, falar por enigma é um verbo. Né?
verbo aenipso, cujo substantivo é aenigma. Aenipso significa falar enigmaticamente. Não tem uma tradução enigmatizar. E o substantivo correspondente é aenigma, que dá o termo enigma. Ora, segundo o comentário do Charles Kahn, o oráculo pode dar respostas que são, na verdade, um fraseado ambíguo ou uma imagem. Veja, se eu tiver um fraseado ambíguo, como por exemplo a resposta dada ao rei Crésios, é uma resposta ambígua. No sentido literal, significa ambíguo, relacionado a dois. A pergunta, o reino será destruído? Ele dá uma resposta ambígua. Plenamente compreensível na sua superficialidade. A palavra sim não é uma palavra obscura, mas no contexto da pergunta, que contém implicitamente a alusão a dois reinos, ainda que o rei Crésios não esteja se referindo aos dois, mas ao reino do inimigo, a resposta do oráculo de Delfos é dotada de uma ambiguidade. Sim, o reino será destruído. E aí então caberia, em primeiro lugar, um estranhamento da parte do rei Crésios, porque se trata de uma resposta do oráculo de Delfos, portanto, ele deve imaginar que há um sentido oculto naquela palavra sim, que deveria ter levado, segundo diz o Kahn, a perguntar, e fazer uma nova pergunta: e qual dos reinos? Essa pergunta não foi feita. Por isso, então, ele entrou imprudentemente numa batalha que ele acabou perdendo. Olha, no entanto, no caso do texto da Apologia, claro, quando Sócrates diz que ficou pensando consigo mesmo o seguinte: o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma, é evidente que Platão, que nós poderíamos explicar o caráter enigmático da fala de Apolo pelo simples fato de se tratar da fala de Apolo. Porque, como diz Heráclito, o Deus em Delfos não diz nem oculta, mas dá sinais. Portanto, qualquer resposta dada por Apolo, através da sacerdotisa, obriga a uma investigação sobre o seu sentido oculto. Agora, vejam que, ao mesmo tempo então que Platão está se servindo deste fato conhecido do grego, do seu leitor contemporâneo, ele diz, vejam, o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma? Pois, portanto, o que vai ser dito agora explica para Sócrates, porque Sócrates está refletindo, ele está dizendo para si próprio: pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio nem muito ou nem pouco. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que Sócrates deveria, inevitavelmente, esperar uma resposta enigmática, porque é assim que Apolo procede, há uma justificativa para o caráter enigmático da resposta. Para Sócrates, enquanto alguém que está refletindo, ele não diz para si próprio, vejam, ele não diz o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma, já que ele sempre fala por enigma. Não é isso que o texto diz. O texto diz: o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma, pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio. Em outras palavras, mais uma vez, um dado da tradição recebe um tratamento peculiar. Um tratamento agora socrático. O enigma para Sócrates, aqui, não está no fato de que o Deus Apolo fala por enigmas, mas está no confronto entre o que o Deus diz e o que ele, Sócrates, sabe sobre ele próprio. Está claro? É importante observar isso. Mais uma vez, Platão joga com dados da tradição
e introduz um certo modo que não é tradicional, que é o modo socrático. Qual é o modo socrático aqui? Avaliar a fala do Deus sobre ele, Sócrates, tomando como critério de julgamento da fala do Deus o que ele, Sócrates, sabe sobre ele mesmo. Isso é um dado interessante, um dado importante para compreender o perfil do próprio Sócrates. Estas reações de Sócrates vão dando informações sobre o modo de ser socrático. Sócrates tem várias passagens da Apologia em que ele se refere ao jeito como ele é, ao modo como ele é. Né? Sendo como sou, sendo do modo como sou. Essa é uma passagem que dá uma indicação importante sobre como Sócrates é. Sócrates é um indivíduo que não se rende imediatamente ao caráter enigmático da fala de Apolo, e se rende ao caráter enigmático da fala de Apolo porque detecta um conflito entre a fala de Apolo e algo que Sócrates sabe sobre ele mesmo. E nesse momento, então, o que parece é que para Sócrates, o que ele sabe sobre ele mesmo goza de um estatuto suficientemente forte para que ele se julgue no direito de avaliar a fala do Deus Apolo. E nisso ele está cometendo um ato atrevido em relação ao Deus Apolo. O enigma para Sócrates não é apenas seguir a tradição, é reconhecer um conflito, uma incompatibilidade entre uma fala que deve ser verdadeira porque é de Deus e algo que Sócrates sabe sobre ele próprio. Notem que quando Sócrates julga que ele pode pelo menos equiparar o que ele sabe sobre ele próprio com o valor de verdade da fala do Deus, como ele está, portanto, procedendo aqui a uma certa valorização do autoconhecimento que ele tem. O saber que Sócrates tem sobre ele é apenas que ele não sabe nada. Mas é o saber que ele tem sobre ele. Ele julga que isso tem tanta importância quanto a verdade da fala do oráculo, que também é sobre ele. Ou seja, a fala do oráculo é sobre Sócrates. O que Sócrates sabe sobre ele é sobre Sócrates. Na tradição, voltemos ao caso do poeta, caberia render-se à verdade da fala do Deus Apolo, porque é uma fala divina. A fala do Deus é mais autorizada do que aquilo que sei sobre mim mesmo, porque é a fala de Deus. Aqui, o conflito que se estabelece nesse momento se dá porque Sócrates não aceita que a fala do Deus seja mais autorizada para falar dele, Sócrates, do que aquilo que ele, Sócrates, conhece sobre ele mesmo. Pelo menos há no mínimo, uma equiparação entre essas duas, entre aspas, essas duas verdades. Entre a convicção que Sócrates tem sobre si próprio e a verdade da fala divina. Você já falou sobre dois tipos de conhecimento, não é? Que estão em jogo hoje. Um conhecimento comum, de saberes comuns, né? E um conhecimento, talvez, de si próprio, que é esse que está em jogo nessa discussão desse que você está comentando aí. Agora, parece que Sócrates não faz essa distinção, não é mesmo? Ele, ao se interrogar se ele sabe duvidar disso, e empreender a tarefa de mostrar que ninguém sabe, ele vai mostrar que os outros não só não sabem desse conhecimento de si próprio, mas também não sabem do conhecimento comum. Né? Ele vai mostrar que, por exemplo, um general não sabe o que é a bravura, não é verdade? Sim. E então eu queria saber se não há uma confusão aí dos dois tipos de conhecimento, e isso que leva o Sócrates ao julgamento. Porque se ele simplesmente mostrasse para todo mundo, você sabe o conhecimento comum, mas não conhece nada de si, talvez não tivesse gerado a ira. Não, mas veja, o problema
O que o episódio do oráculo de Delfos vai mostrar é que o autoconhecimento nada mais é do que tomar consciência da ignorância. Mas não sobre a ignorância a respeito de si próprio, mas do não saber sobre as coisas. É nisso que vai redundar o episódio. O autoconhecimento é aceitar que não sabe o que imagina saber. É isso que Sócrates vai fazer. Mas ele não sabia que cuidar da alma... Então, aí esse é um outro ponto. Como relacionar essa ideia à ideia da consciência da ignorância? Sócrates também se refere à sua filosofia como uma forma de advertir os homens para cuidarem da alma, da verdade, do pensamento, da virtude e não do corpo, da fama, da riqueza, da honra. Aí o ponto é, o texto não tem uma resposta para isso, porque o texto não constrói uma teoria. Mas o ponto surgiria uma ética dessa reconhecimento da ignorância. Esse reconhecimento da ignorância seria uma etapa inicial que levaria posteriormente à busca de um saber moral fixo. Não há resposta no texto para isso. Eu acho, sei lá, eu vi uma resposta mais para frente, no seguinte sentido, de que o saber nosso, por mais elevado que seja, o saber humano, ele é muito mínimo comparado ao saber de Deus. Esse é o resultado do episódio. É como ele tem sido nível depois. Sim. Então, por isso que eu cheguei à conclusão que não é que ele diz que ele não sabe nada, ele sabe alguma coisa. Só que alguma coisa que ele sabe, comparado por Deus, é quase nada. Bom, o que no episódio ele sabe, a única coisa que no episódio permite a ele aceitar que ele seja mais sábio que os outros, que ninguém seja mais sábio que ele, é o fato que ele não sabe nada. Tá? Tem uma passagem que diz assim, por vários senhores. É o final da passagem, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá mais tarde. O problema é que a única coisa que no longo da inspeção ele faz, que ele vai dizer, nisso eu tenho uma vantagem sobre os outros, e que vai a convencendo aos poucos de que o oráculo estava certo, é que ele não sabe. Ele diz assim, que Sócrates compreendeu que sua sabedoria é verdadeiramente desprovida do mesmo valor. Eu sei, é assim que ele fala. Sim, mas o que o episódio, a sequência das investigações mostra é que essa sabedoria é saber que nada sabe. Se isso é uma conclusão, bom, é só ler o texto inteiro, não só a conclusão. A conclusão chega a isso a partir da investigação. Na investigação, Sócrates diz, eu não sei nada, eu só sei que nada sei. Esse é o problema. Nesse momento que ele se compara a Deus, ele não encaixa a sabedoria dele, a sabedoria de Deus, de uma forma meio orgânica, como um verso e reverso de uma situação, que é o conhecimento do modo geral. A sabedoria é a dele junto com a de Deus, porque ele se coloca no mesmo nível que o Deus, quando ele... Nesse momento ele está numa situação difícil porque ele não pode negar que o Deus deve estar dizendo a verdade, mas isso que o Deus diz não bate absolutamente com o que ele sabe de si próprio. A situação é um dilema, é uma tensão. Um dilema diverso e reverso. Bem, é um conflito. Por enquanto o que nós podemos dizer é que há um conflito aqui. Né? Há um conflito entre uma fala divina e, portanto, supostamente verdadeira, que é a respeito de Sócrates, e aquilo que Sócrates sabe dele mesmo. Vejam, olha, ele diz assim, eu vou depois, na próxima hora, destacar esse vocabulário. Bem sei comigo mesmo que não sou sábio. Bem sei comigo mesmo. Não é um saber, assim, o que é que Sócrates entende sobre ele mesmo? Um saber subjetivo, um saber interior, interno sobre ele. É que ele não sabe nada. É assim que a situação começa. Uma afirmação divina, portanto, objetiva, supostamente verdadeira. Ninguém mais sabe que Sócrates. E uma convicção interna e subjetiva de Sócrates. Eu não sei nada. Isso é tão importante. Neste momento,
para Sócrates, isso é suficiente para instaurar um conflito entre ele e o Deus. Né? Vamos parar por aqui. Assim, nesse momento, para Sócrates, ele julga que essa convicção íntima que ele tem sobre ele mesmo, na medida em que é sobre ele mesmo, lhe dá o direito, pelo menos, de não entender como é que o Deus possa estar dizendo uma verdade. Quer dizer, o que eu queria destacar é o caráter enigmático, no caso aqui, não é apenas uma retomada da tradição. Toda fala de Apolo é enigmática. É um caráter enigmático instaurado neste jogo de forças entre uma convicção interna, íntima, subjetiva, e uma fala que, para todos os efeitos, sendo divina, é objetivamente verdadeira. O problema se coloca, digamos, neste contraste. Um polo objetivo, verdadeiro porque divino, e um polo subjetivo, no qual aquele que tem uma determinada convicção julga que ela é verdadeira. Se não houver isso, não vai haver condições para que Sócrates possa, daqui a pouco, dizer que vai tentar refutar Apolo. Porque ele vai cometer esta ousadia. Nesse momento, no primeiro momento, ele acha que ele pode mostrar, existe alguém mais sábio que eu. E se eu mostrar isso, eu estarei mostrando que Apolo não estava correto. Estarei refutando. Ele diz mostrar que isso. Apolo está errado, ele está dizendo que ele não sabe nada, mas ao mesmo tempo ele está mostrando que ele é mais sábio do que Apolo. Então, nesse momento, ele diz que está em aporia. É interessante isso. Nos diálogos em que Sócrates refuta, ele leva o seu interlocutor à aporia. A história da filosofia socrática, digamos assim, que vai redundar nessa prática de produzir aporia no interlocutor, começa com Sócrates em aporia. Ele está numa certa aporia aqui, que consiste nisso. Como é que o Deus pode mentir? Ele não pode mentir. E como é que eu posso estar errado sobre mim mesmo? Vejam, o surgimento da refutação socrática, que consiste em produzir aporia no interlocutor, se dá como uma coisa invertida em relação ao método socrático. Ele começa em aporia. No método socrático, na refutação socrática, o diálogo começa com o interlocutor dotado de uma convicção sobre uma verdade e termina com o interlocutor em aporia. Aqui, Sócrates começa numa aporia que ele mesmo reconhece para si próprio e que vai se resolver. Isso também é um procedimento interessante. Voltando só para uma questão de por que Querofonte teria feito a pergunta, Querofonte teria feito a pergunta, qual seria o saber? Né? Seria plausível aquela outra hipótese, ao invés de achar que ali nesse episódio se fundou a filosofia socrática, imaginar que ele já praticasse e o episódio talvez tenha dado uma chancela para ele se tornar o servo ou obediente a uma missão, mas que antes ele já fizesse isso porque ele fala, ele já sabia que nada sabia. E talvez ele já exercitasse isso refutando, questionando as pessoas. E passou a fazer com mais obsessão depois do episódio. É possível. É plausível. É plausível. O que torna difícil, mas não impossível essa hipótese, é que a maneira como o episódio é construído sugere que foi por causa do enigma instalado nesse conflito entre a convicção de Sócrates e a fala de Deus que ele se pôs a examinar, dialogar, interrogar e refutar. O que o episódio parece sugerir é que a busca por refutar se dá, no primeiro momento, quando Sócrates acha que pode refutar o oráculo. E para isso, ele vai então inspecionar os que são julgados sacros. Então, a impressão que se tem é que
É por causa desse momento é que Sócrates acha que precisa exercitar esse modo de discursivo da interrogação e da refutação. Isso é um pouco dificultoso para essa hipótese, mas é possível a hipótese de que a diferença que o episódio põe é que Sócrates agora entende uma prática que ele já exercitava como uma prática em conformidade com Deus. O que ele ganha com esse episódio é a chancela divina, que é essa hipótese. Mas de sair ele já fez isso com o próprio Deus, vai investigar. Então, o primeiro alvo da refutação dele é Apolo. Né? E é interessante porque mostra que ele está num momento de impiedade, que vai ser superada pelo reconhecimento da verdade divina. Né? Então, isso aqui é de uma engenhosidade muito grande. Por quê? Porque Platão quer, quando ele introduz o deus do Apolo no episódio, ele explora isso de modo a que Sócrates possa também desqualificar a acusação de negar os deuses da cidade. Ele começa, então, já respondendo a isso, quando ele diz a verdade que eu vou dizer, o meu testemunho é Apolo. Mas, quando ele começa a contar os episódios, nesse momento, ele vai cometer um ato de impiedade. Porque ele julga, de posse dessa convicção que ele tem sobre ele mesmo, que ele está no direito de refutar o oráculo. É maior. Porque a convicção dele é maior, porque o oráculo está errado. O que é ímpio. Mas esse anticlímax ímpio vai ser superado por um clímax piedoso. Porque ele vai, no fim, constatar que o Deus tinha razão. O que vai dar mais força ainda à ideia de que o episódio responde à acusação de impiedade. Mas nesse momento é fundamental notar como para o Sócrates deste estágio do episódio, a convicção que ele tem sobre ele próprio lhe dá direito de ver na fala do Deus algo que pode ser falso. Então, é isso, professor. O Platão está se utilizando essa figura do Sócrates, de Deus, mas mais do que isso ele quer exaltar a razão, né? O racional no homem. Então vamos chamar de racional. Eu não gosto dessas palavras porque elas são muito marcadas e muito carregadas. Mas vamos dizer assim, a atitude de Sócrates diante do episódio é uma atitude diferente do que os homens em geral teriam. E a diferença dessa atitude está no fato de que a convicção que Sócrates tem sobre ele próprio é suficiente para que ele julgue possível que o Deus esteja errado. E nisso nós temos digamos assim, a sugestão, é apenas uma sugestão por enquanto, de que Sócrates não pode aceitar uma verdade se essa verdade não lhe for provada. Sim. É o que ele vai fazer aqui. Um exame, uma inspeção, uma interrogação. E também está por trás do princípio da não contradição. Que é o racional. Sim, não, veja, eu só estou evitando usar palavras como razão, que são palavras muito carregadas. Sócrates aqui não está falando de razão como faculdade. Ele mostra uma atitude intelectual, digamos assim, que nós podemos dizer que é precursora de uma noção de racionalidade, que envolve a ideia de que é preciso que as verdades sejam provadas, demonstradas, tem que haver razões que nos justifiquem as verdades. Digamos que a atitude que Sócrates está tomando aqui se inclina para a ideia de que, para ele, é preciso que a verdade da fala de Deus, se é verdadeira, resista a um exame. Acho que isso nós podemos dizer. Né? Se o Querefonte tivesse perguntado ao oráculo quem é o mais piedoso dos homens, o oráculo, pelo que está apresentado, o oráculo não diria que o mais piedoso de todos os homens também é Sócrates. Quer dizer, como ele está se colocando que é exatamente o que você falou, nessa atitude de impiedade,
ele, de uma certa forma, como ele sabe, pelo menos igual aos deuses, porque ele se coloca numa posição de poder desqualificar o próprio oráculo, de uma certa forma, ele, quando ele coloca seus interlocutores em xeque, ele, a missão dele, na verdade, que dá para se extrapolar, porque a missão dele não é só demonstrar que os outros, na verdade, pensando saber, não sabem, mas como os outros, pensando serem justos, também não são justos, e os outros... Veja, quando Sócrates investiga aqueles que são julgados sábios, esse ser sábio é sempre ser sábio em alguma coisa. Não é ser sábio no sentido absoluto. É ser sábio a respeito de questões, são essas questões fundamentais dos temas da moral, da política. De falar aqui de alguém que julga ser sábio não é uma maneira genérica de se referir a indivíduos que professam saber o que é o justo ou o que é piedoso, etc. Não são investigações diferentes. Sim, correto, mas quer dizer, no final, ele vira como um paradigma. O Sócrates, provavelmente, da forma como está colocado no texto, ele também seria o mais piedoso dos homens, o mais corajoso dos homens, não só o mais sábio dos homens. É isso que eu estou eu não sei se dá para tirar essa conclusão. Não sei se o texto permite tirar essa conclusão. Tem aquelas passagens mais adiante onde ele vai introduzir a ideia de cuidar da alma, cuidar da virtude. São passagens que não são facilmente conciliáveis com a ideia que está no episódio do oráculo, de que o saber está no não saber. Mas não são imediatamente conciliáveis. Você precisa sempre pensar hipóteses sobre isso. Porque só o mais sábio de todos os homens pode alegar e dizer que os outros não sabem. Então, aí nós entramos em outro problema. Se de fato Sócrates, se o oráculo diz que Sócrates é o mais sábio de todos os homens, o oráculo não diz isso, como nós vamos ver. Mas isso não é para agora. Sócrates vai constatar que todos os homens podem ter o saber que ele tem. Não é melhor que ninguém. Mas nós vamos ver isso depois, na sequência do texto. Mas, professor, refutar o Deus é ainda confirmar a sua tese de que nada sabe. Sim, a intenção dele ao se propor a essa atitude ousada, até ímpia, de refutar o Deus, é no intuito de mostrar que o saber que ele tem sobre ele próprio, que não é um saber, essa convicção que ele tem, porque a interioridade não constitui um saber para um grego, num sentido forte. Mas aquilo que ele pensa sobre si próprio é que ele não sabe nada. E ele visa convencer o oráculo, refutar o oráculo de que isto é o jeito, a maneira certa de falar de Sócrates, não saber nada. Agora, para poder compreender esse conflito, veja, sem esse conflito, não haverá razão para a investigação socrática que se fará. Agora, esse conflito depende de uma certa tese, que está dita no texto, que contrapõe aquilo que Sócrates sabe consigo próprio a respeito dele e a fala do oráculo. Ora, vejam, depois de ouvir aquelas palavras, fiquei refletindo assim: o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma? Pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que ele está dizendo então ao afirmar que sou o mais sábio? Certamente não está mentindo, pois para ele não é algo lícito. Essa ideia de que o Deus certamente não está mentindo, sem a qual o conflito entre a convicção de Sócrates e a verdade do Deus não seria tão dramático, de certa maneira, opera com uma concepção de divindade
que já é bem diferente da concepção tradicional. O Deus aqui é Apolo. Não, professor, só voltando um pouco, o problema de fazer uma pergunta ao oráculo, às vezes não é nem tanto a resposta, mas como você formula a pergunta. Então talvez a característica, eu estava pensando, de impetuosidade do Querofonte, talvez justifique a ousadia de Sócrates depois. Talvez não seja uma pergunta formulada racionalmente, assim, pensada. É alguma coisa impetuosa. No caso de Sócrates? No caso do Querofonte. No caso do Querofonte, com certeza. Olha, veja, no caso de Sócrates, veja, eu ainda não entrei nessa parte, eu vou entrar agora, eu vou entrar na semana que vem. Depois que ele pensa consigo mesmo tudo isso, ele diz: e depois de ficar muito tempo em aporia, a muito custo me voltei para uma investigação disso da seguinte maneira: fui até um dos que parecem ser sábios, porque se havia um lugar, era esse onde eu refutaria o adivinhado, etc. A muito custo, depois de muito tempo ficar em aporia, Sócrates se resolve a tentar refutar o oráculo. Tá? Então, o que mostra, o que sugere, o que Platão quer que o leitor pense Sócrates viveu um dilema aqui. A muito custo, ele se decidiu por refutar o oráculo. Portanto, a refutação do oráculo, a pretensa refutação, que não será uma refutação, não foi uma atitude intempestiva, foi uma atitude pensada, meditada e sofrida, digamos assim. Vamos dizer que ela se deu como resultado de um conflito. Sócrates viveu um conflito, né, entre a convicção de que o Deus não mente e a convicção que ele tem sobre ele mesmo. Isso produziu uma aporia por muito tempo e a muito custo o levou a decidir-se a investigação. Né? Essas palavras, a muito custo, por muito tempo, são formas de indicar a maneira como Sócrates reage à resposta do oráculo. Não é uma maneira intempestiva, é uma maneira que pesa as duas partes do dilema, e depois de muito tempo Sócrates se resolve então essa refutação. É uma outra indicação de um certo estilo socrático, digamos assim, de uma certa atitude intelectual socrática. Né? Portanto, o Sócrates é impiedoso nesse momento, quer dizer, ele vive um momento de impiedade quando ele se decide por refutar o oráculo, mas há uma impiedade da qual ele é plenamente consciente. Ele sabe muito bem que o que ele pretende fazer aqui contraria aquilo que ele deveria fazer, que é seguir o Deus. Né? Agora, antes de entrar nisso, gente, olha, essa ideia de que o Deus não está mentindo, certamente não está mentindo, pois para ele não é algo lícito, eu vou ter que retomar isso só na semana que vem, é importante porque mostra que o divino que está operando nesse episódio, ele tem certas características, certamente o Deus não está mentindo, portanto, para Sócrates, é óbvio que um Deus não mente, e isto não é uma verdade trivial. Se nós voltarmos às divindades do período homérico, certamente os deuses mentem muito, os deuses dizem muitas falsidades. As musas do proêmio da Teogonia de Hesíodo, vocês se lembram, diziam: sabemos dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos, e se quisermos sabemos dizer a verdade. Portanto, dizer a verdade ou falsidade é uma prerrogativa do Deus. Aqui não. Certamente o Deus não está mentindo, pois não lhe é lícito. É uma nova concepção de divindade que está operando aqui também. É uma concepção um pouco diferente desta que está no período arcaico. Na semana que vem nós vamos ver isso com calma. Na tradução dos pensadores, ele diz que a gente seria impossível. Diferente entre isso e impossível. Eu não ouvi. A tradução dos pensadores. Mas seria impossível. A palavra que ele usa é impossível. De Deus mentir. Essa diferença entre não ser lícito e ser impossível. Na verdade, impossível não é uma boa tradução.
não lhe é permitido. Outra palavra verdade, Não, é temes. É uma expressão, temes, é uma expressão que significa não ser permitido. É uma expressão idiomática.